Queremos orar. Duas preciosas irmãs têm grandes problemas. Uma tem um filho. Ele está muito abalado psicologicamente. Tem que ser levado à psiquiatria. E aqui está o pedido. Eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha primeira carta dessa forma. Eu sou a irmã Stefan, de Graças de Odenwald. O nosso irmão Dominic está no hospital com um traumatismo craniano muito severo e quero perguntar se esse e-mail chegar a tempo, se vocês podem orar por ele, porque não há nada melhor do que eu possa fazer do que orar para ele, porque o poder do nosso Senhor é tão poderoso, ele torna possível o impossível. Saudações amáveis da distância, eu vos vejo através da transmissão ao vivo. Isso nós queremos fazer com prazer para as nossas duas irmãs. Nós queremos orar. Grande Deus da graça, tenha gratidão íntima por teu amor, por tua fidelidade e misericórdia. Nós precisamos mais de ti. Nós precisamos da tua ajuda. Hoje estamos em grande expectativa. Chegamos aqui para recebermos nova coragem, consolo, poder e confiança. Senhor, tem misericórdia de nós. Como já foi mencionado, queremos perseverar novamente em Ti, para que possamos receber novas forças e que possam nos nascer asas da fé e possamos caminhar e não cansarmos. Ó, fiel Deus, conceda a graça que com a Tua ajuda possamos seguir uma vida, que possamos ter uma vida eterna futura. Senhor, nós te trazemos agora os dois pedidos de oração, como no Salmo 103 está escrito, e como cantamos, não queremos esquecer tudo de bom que fizesses para nós. Tu perdoasse todas as nossas transgressões e curasse todas as nossas pisaduras, todas as nossas falhas. Também os nossos dois irmãos. Isto já aconteceu há 2000 anos atrás. Senhor, nós gloriamos o poder do Teu sangue e ordenamos todas as potestades do inimigo que abandone os nossos dois filhos para que não haja possessão e nenhuma enfermidade sobre eles. Grande Deus, nós te agradecemos especialmente pelo Teu servo fiel e carregador da palavra. Senhor, nós te pedimos, abençoe e fortifica-o com poder divino e unja-o. E com as Tuas palavras, nesta tarde, conscientemente colocamos toda a congregação sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Todo-Poderoso Deus, Tu prometestes que todas as coisas são possíveis se pudermos crer. Senhor, multiplica a nossa fé para que a Tua palavra no nosso meio possa ser confirmada como verdade. De acordo com a nossa fé, como nós cantamos, hoje acontecerá. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente Somente Crê, Somente Crê. Somente crê. Somente crê. Tudo
é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. De fato, já fomos abençoados pelos hinos do coral, pelos hinos que cantamos juntamente, através da palavra que nós ouvimos. Simplesmente maravilhoso. E nós estamos cientes, irmãos e irmãs, que não fazemos aqui um movimento religioso, não temos reuniões cristãs, mas estamos na presença de Deus, anunciando ouvindo a pura e verdadeira palavra de Deus, e pela graça nós podemos vivenciar o que o Senhor nos prometeu e pela graça nos concedeu. Então temos saudações de toda a terra, de Edmonton, Toronto e Ottawa e Montreal, América do Sul, sim, de todos os lugares. E então, saudações especiais do nosso irmão Tis, de Berlim. Ele tem uma bênção especial das reuniões de Zurique, e eu deveria saudar a todos de coração. Irmãos e irmãs, nós estamos cientes que estamos vivenciando a última parte da história da salvação divina. E como o coral cantou, a trombeta, em breve nós ouviremos. Se cumprirá o que em 1 Coríntios 15 está escrito: o Senhor voltará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. E como os cantores cantaram, a fé e os vencedores e o vencer pertencem juntos. Somente quem crê de coração o que Deus disse em sua palavra vencerá, porque a nossa fé não está em nós, mas está na palavra de Deus, está ancorada lá. E por isso nós sabemos que todas as promessas que Deus nos concedeu se cumprirão. Muito poderia ser relatado daquilo que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. Simplesmente algo único, isso podemos dizer, não somente as muitas ligações diretas, mas também as 72 estações que atualmente nós podemos apoiar, e em cada sexta-feira todo mundo
pode ouvir, todo o mundo islâmico, todo mundo pode compartilhar, ouvir aquilo, o que Deus nos prometeu. E quem tem um ouvido para ouvir, ele ouvirá o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Então temos o bom relato da viagem a Israel. Nosso amado irmão anteriormente me deu uma pequena nota. Algumas páginas ele escreveu. Foi a mais poderosa viagem a Israel. Cerca de 300 no total pessoas. E cada dia no lugar onde estávamos foi lida a palavra. E à noite ainda houveram as reuniões. E eu posso certamente dizer uma vez, as reuniões foram gravadas e quem quiser tê-las pode recebê-las. Para a minha surpresa, no domingo de manhã, em Krefeld, ao invés de uma pregação feita pelos irmãos, então uma pregação de Israel foi tocada e todos foram tão ricamente abençoados, voltando para suas casas assim. É simplesmente todo-poderoso que, pela graça, podemos vivenciar todas as coisas. Também a profecia bíblica que se cumpre em Israel. Nós, frequentemente, nesse lugar, nós dissemos, Deus deu promessas no fim dos dias, que Ele elegeria o seu povo novamente e a terra da promessa os traria de volta à terra da promessa. E isto desde 1948, sim, de forma especial, pela graça, nós podemos vivenciar juntamente que profecias bíblicas em Israel encontraram cumprimento e se cumprem adiante. E paralelamente a isso, de um lado, o guiar do povo da aliança de volta à terra da promessa de todos os povos e línguas e nações. E do outro lado, a última mensagem direcionada ao povo de Deus, a igreja neotestamentária, a todos os povos e línguas. Sim, o eternamente válido Evangelho é anunciado no seu estado original e todos podem ouvir e podem ver. Que Deus também possa abençoar todos os tradutores, especialmente irmão Jean Lambert, irmão Etienne Ginton, todos os irmãos que hoje estão traduzindo, Deus possa abençoá-los e todos que estão ouvindo, irmãos e irmãs, eu li o que no princípio da nova aliança aconteceu e nós lemos de Isaías 40, todos juntos, e é de fato todo-poderoso, irmãos e irmãs, se nós pudermos compreender o que em um único capítulo, em termos de profecia bíblica, está escrito, e especialmente em Isaías, no capítulo 40,
diretamente a partir do versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Aqui o ministério de João Batista, 800 anos de antemão, é anunciado. E quando o tempo se cumpriu, aconteceu. E então, no versículo 9, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Vejam, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Tudo foi predito. E, irmãos e irmãs, já que acabamos de ler, vejam, eis que o Senhor teu Deus vem. E se tomarmos todas as outras passagens bíblicas para isso, uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Então nós vemos como Deus veio a nós, como a palavra se tornou carne. Não há contradição, mas tudo, também o tema da divindade, é de todos os lados iluminado, e nós somos simplesmente de coração gratos que podemos crer. E deixa-me dizer, nos é feita a maior acusação que nós não cremos na assim denominada Santa Trindade. Nós cremos melhor na revelação de Deus, como todos os outros. Sejam sinceros uma vez. O que nos adiantariam 3 deuses? O que nos adiantariam 3 todo-poderosos? 3 onipresentes? Um todo-poderoso basta. Mas este único, todo-poderoso Deus, ele já no Antigo Testamento, desde o princípio, se revelou de forma poderosa como Criador, como Salvador, como Rei. Ele é tudo em tudo. E nós podemos falar obrigado de coração por nós, especialmente a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós podemos reconhecer isto e aceitar na fé, não por crítica, irmãos e irmãs, mas no dia 21, nós vivenciamos todos o que em Genebra aconteceu. 348 congregações de fé e igrejas unidas. O Vaticano estava lá. E estava escrito assim em letras garrafais: nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo guia em toda a verdade. Vós reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim, também, por isso somos gratos que Deus abriu os nossos olhos espirituais
E nós não vamos para Roma de volta, nós vamos para Jerusalém de volta. Como está escrito aqui, Jerusalém, levanta com poder a tua voz, como anunciadora de boas novas. A partir de Jerusalém, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem da redenção, de lá saiu. E no fim dos dias, assim, nós podemos vivenciar juntamente, nós voltamos, fomos levados de volta ao princípio. Ao nosso Deus seja a honra e o louvor de coração trazidos. Então aqui, todos nós lemos juntamente o que nos foi lido aqui, ainda os preciosos versículos 28, em Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, sim, o Criador dos céus e da terra, e assim por diante. Deixa-me ler algumas passagens bíblicas. Irmãos e irmãs, às vezes eu ouço que irmãos e irmãs pegam nossas pregações dos anos 70 e 80 que ouvem e dizem, naquela época, as pregações ainda eram mais poderosas, mas deixa-me dizer isto em amor. Tem que ser por causa dos tradutores, tem que ser falado mais lentamente. Isso simplesmente temos que fazer. Naquela época não foi traduzido e podia-se de fato com toda a força e poder passar adiante sem ter consideração aos tradutores. Hoje, sim, talvez 15 tradutores no total, que não somente aqui, mas onde é ouvido, é traduzido novamente, e todos têm que ouvir tudo para poderem passar adiante. Mas a palavra do Senhor ainda cumpre hoje aquilo para o que foi enviada e jamais voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E as passagens, especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, aqui nós temos a introdução, Mateus 5, a partir do versículo 17, aqui está escrito: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Simplesmente Todo-Poderoso, aquilo o que na lei havia sido predito, não para ser revogado, mas para ser cumprido. Por favor, mantenham esta palavra, cumprir, em vossos corações, firmemente. Adiante, no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja
cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Na lei, a graça já havia sido anunciada. A lei nos julga. A graça nos libertou. A lei foi colocada na arca do concerto, mas o sangue do Cordeiro foi colocada sobre a tampa da arca do concerto, foi aspergida lá para que a condenação que vem da lei aqui encontrasse perdão e que Deus concedeu graça. Amados, é simplesmente todo-poderoso. E então, versículo 19 ainda, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E para isto, diretamente a palavra de Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, aqui o escritor manteve uma coisa que firme Marcos, capítulo 1, versículo 15, Marcos 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estas são as primeiras palavras da boca de nosso Redentor. João Batista, ele tinha justamente terminado o seu ministério. Ele é descrito brevemente aqui, no versículo 2 e no versículo 3. E então, diretamente ele dá o testemunho, no versículo 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E assim termina o ministério de João Batista, de acordo com o Evangelho de Marcos. E no versículo 15, o nosso Senhor começa o seu ministério com o anúncio, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Em Lucas 24, o nosso Senhor, então, ele se referiu àquilo, o que na lei havia sido anunciado, sim, prometido. Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras.
Aqui nós temos a introdução, primeiramente, João Batista, que preparou o caminho para o Senhor e tudo, ele planejou tudo o que estava ondulado e guiou ao Senhor um povo bem preparado, e após a ressurreição, o nosso Senhor se refere ao completo Antigo Testamento e diz, não teve tudo que se cumprir. Que palavra se cumprir, irmãos e irmãs, do que se trata? Do que se trata? Se trata do cumprimento daquilo, o que Deus, no seu plano de salvação, Ele firmou, o que Deus prometeu, também no nosso tempo. Porque nós, repetidamente, de novo, tivemos que enfatizar que quem passar ao largo das promessas para esse tempo, passa ao largo de Deus. Somente aquele que verdadeiramente crê, como diz a Escritura, e a Escritura diz, eu vos envio um profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará todas as coisas no seu estado original, restaurará tudo, nos trará de volta ao original, ao princípio, e nós podemos anunciar o Evangelho original de Jesus Cristo. E naturalmente começa com arrependimento, com fé, com perdão e reconciliação. Nós não somente temos uma mensagem que passa ao largo da redenção, mas sim, o núcleo, o centro da mensagem é Jesus Cristo e a obra consumada de redenção na cruz do Gólgota. Mas aqui, nós temos que atentar muito, irmãos e irmãs, e eu digo isto com a profundeza do meu coração, que todos que agora ouvem a palavra de Deus, também todos que são novos, que foram adicionados, irmãos e irmãs, nós somos a segunda e terceira geração, e a primeira geração ainda teve as vivências da fé com Deus. Conversão, arrependimento, fé, batismo, mas como é com a próxima? E com a próxima? Como está com todos os jovens em nosso tempo? Eles tiveram suas vivências de salvação pessoal, vivenciaram uma conversão, vivenciaram uma renovação, vivenciaram um novo nascimento. Essas vivências de salvação aconteceram em nós. Irmãos e irmãs, nós não queremos somente anunciar a palavra e exclamar fortemente, vejam, eis que o noivo vem. Mas nós temos que dizer, além disso, preparai-vos, porque somente os que estiverem preparados entrarão nas bodas. E este é o meu contrato com Deus, simplesmente, que todos que agora ouvem a santa palavra de Deus, fresca do trono, que a creiam e tenham suas vivências pessoais de salvação com o nosso Senhor. E irmãos e irmãs, deixe-me mencionar, ressaltar as duas coisas brevemente. Primeiramente, trata-se do sangue da nova aliança. E aqui está o ponto central. Levítico 17, versículo 11. A vida do corpo está no sangue.
Porque o sangue foi derramado, o sangue da nova aliança, que no corpo natural do nosso Senhor estava, para que nós, de tudo o que teve, nosso corpo carregou sobre si de culpa e pecado, fôssemos redimidos e libertos, e pela graça possamos servir ao Senhor. O perdão está no sangue do Cordeiro, e por isso nós temos que colocar o perdão em primeiro lugar. Vamos falar mais uma vez. A vida do corpo está no sangue. E porque no corpo de carne e sangue nós pecamos e todas as transgressões aconteceram no corpo, o nosso Senhor veio a nós e tomou um corpo terreno e derramou o seu precioso e santo sangue para que pudéssemos receber redenção, perdão e reconciliação. Essa é a primeira parte. Por isso, o nosso Senhor disse em Lucas 24 que no seu nome deveríamos pregar o perdão dos pecados a todos os povos, o perdão dos pecados pelo sangue derramado. E eu digo mais uma vez, toda a culpa e todo o pecado que corporalmente nós carregamos em nós, todas as transgressões estavam aqui no corpo carnal. E a primeira transgressão já no jardim do Éden, sim, a queda no pecado aconteceu na carne e no sangue. E por isso, o nosso Redentor veio a nós e derramou o seu santo e precioso sangue. Mas o segundo ponto é a palavra de Deus. A primeira coisa é perdão, reconciliação, graça e salvação. Mas o segundo ponto, deixa-me ler isso de 1 Pedro. Nascidos de novo pela eterna palavra de Deus que fica para sempre. A palavra de Deus é a semente. Lucas 8, versículo 11. E aqui na palavra de Deus está escrito, 1 Pedro, aqui nós temos, especialmente no versículo 23, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. O sangue, com tudo o que tem a ver com o velho homem, todas as transgressões, tudo, reparou todo o dano. Mas então vem a palavra do Senhor, e nós aceitamos como semente divina. O nosso Senhor foi a palavra que se tornou carne. O que acontece conosco? Nós recebemos a palavra santa de Deus como semente divina, e cada semente traz de acordo com a sua espécie. E como nós frequentemente dissemos, assim como as promessas, a promessa foi passada a Maria, que encontrou graça diante de Deus, assim nós ouvimos as promessas da palavra de Deus, aceitamos na fé, e o Espírito Santo vem sobre nós, e a nova vida divina para ser criada em nós, para que possamos ser nascidos de novo para uma nova, viva esperança pelo poder da ressurreição
de Jesus Cristo dos mortos. E aqui, antes de termos o versículo 23, temos o versículo 18 em 1 Pedro, no primeiro capítulo, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Tão certo quanto o Cordeiro de Deus, sem erro e era perfeito, tão certo a multidão redimida estará sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, purificada na palavra de Deus, sim, santificada na palavra de Deus, para o dia de Jesus Cristo está sendo preparada, e nós vivemos neste último período da graça, onde o último chamado está sendo passado. Então temos as palavras poderosas em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, talvez vamos ler diretamente 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 7, sim, cada versículo é de grande, maior significado. 1 Coríntios, segundo capítulo, e aqui nós temos especialmente a partir do versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória. Simplesmente Todo-Poderoso, não seminários religiosos, mas sim mistérios, sabedoria com os mistérios de Deus, que com o plano de nosso Deus, como Ele desde a eternidade determinou, e através do completo Antigo Testamento foi anunciado, e então, no decorrer do Novo Testamento, encontra cumprimento. Nós podemos, a santa e preciosa palavra, assim como o Espírito revelou, podemos anunciá-la e dizer às pessoas: este é o período, é o último período, a última etapa, o último chamado a todos que querem ser aprovados por Deus, que querem estar lá quando o nosso Senhor retornar para buscar os seus. E nós temos, em cada pregação, nós temos que dizer novamente: Deus, Ele concedeu um plano sobrenatural, uma missão chamada sobrenatural, no dia 11 de junho de 1933. Pensem nisso. Quanto tempo Deus ainda tomou? Imaginem, o Senhor já teria chegado há 3 anos atrás. Então, alguns aqui não estariam ainda juntos. O Senhor, Ele não se atrasa com a promessa, como Pedro escreveu.
mas Ele não quer que que foi determinado para a santidade, de estar com o Senhor, que se perca, mas que o último seja chamado e que nós juntos possamos vivenciar a preparação pela graça. Eu creio de profunda convicção o que o Senhor, de forma sobrenatural, fez. Irmãos e irmãs, deixe-me falar isto em humildade, com grande responsabilidade diante do Senhor, o único Deus, e eu espero de ser compreendido corretamente que Deus concedeu graça e que hoje posso dizer o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram da palavra da vida, também com referência àquilo que Deus está fazendo no presente, ter parte direta desde 1955, desde 1958, desde todos esses anos, pela graça, pude receber. Também isto disse aos irmãos há pouco tempo atrás, o dia 3 de dezembro de 62, também foi um dia muito especial, e o maior homem de Deus de todos os tempos, e eu digo isto também com temor diante do Senhor, porque a ele, ao irmão Branham, foi dito o mesmo ministério que naquela época, com Jesus Cristo, nosso Senhor, como Filho do Homem, aconteceu. O mesmo ministério se repete agora, naquela época, para os judeus e os samaritanos, agora aos gentios, aos povos gentios. O mesmo ministério que ele viu faces, e aquilo, o que se referia ao paciente, ele via então e podia dizer, justamente como naquela época o nosso Senhor, antes que Filipe te houvesse chamado, eu te vi debaixo da figueira. Eu não sei o que significa isso para vocês, mas se um anjo do Senhor é enviado ao irmão Branham e ele descreve a sua estatura, seu peso, descreve dos pés à cabeça, e então esta chamada missão divina com indicação que veio ainda, como a Moisés foram dados 2 sinais, também a ti serão dados 2 sinais, simplesmente uma repetição daquilo, o que no tempo de Moisés, no chamado para fora aconteceu, que no tempo do nosso Senhor aconteceu, e agora, pela terceira vez, e a atenção do povo de Deus, para que não fosse direcionada à pessoa, mas sim direcionada àquilo, o que de forma sobrenatural, no nosso tempo, aconteceu, e que eu pude ser testemunha com os meus olhos e ouvidos. Foi a predeterminação de Deus. Poderia eu falar com essa certeza e convicção, com autoridade, poderia atuar na palavra de Deus, se Deus não tivesse cuidado, que eu tivesse visto e ouvido e vivenciado? Eu posso dizer como Pedro, eu posso dizer como João, o que nós vimos, e ouvimos da palavra da vida, mas da mesma forma, com a responsabilidade diante do Deus vivo. A última mensagem, cristalina como cristal, ser passada adiante. E vamos falar isto com toda clareza. Irmãos e irmãs, Deus nos protegeu, nós permanecemos na palavra, nenhuma vez sequer entramos em interpretações, mas permanecemos fiéis
passamos adiante o que o Senhor nos confiou e nós cremos por convicção que a Escritura se cumpre está se cumprindo diante dos nossos olhos, que a última mensagem está alcançando todos os povos, línguas, que o último chamado está sendo passado e todos que são de Deus ouvem o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E assim como Paulo, naquela época, pôde escrever, não carne e sangue revelaram isto a ti, mas sim meu Pai que está nos céus. E aqui Paulo pôde escrever o que pelo Espírito nos foi revelado. Isto nós anunciamos a vós. O mesmo acontece também no nosso tempo. Vamos ler ainda em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Onde está o amém? O versículo nós temos que ler mais uma vez. Mas nós, não os outros, que pensam com o intelecto, não. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, versículo 13, as quais também falamos. Sim, nada além disso. As quais também falamos. Não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando, por favor, ouçam atentamente, no qual, comparando as coisas espirituais com as espirituais, o conteúdo atuado pelo Espírito da palavra, através do Espírito, recebendo revelado, para assim podermos passar adiante o que Deus nos prometeu e pela graça nos concedeu. Também está escrito no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sim, assim é. O homem natural não pode aceitar. Ele não pode aceitar. Precisa ser visto espiritualmente, precisa ser julgado espiritualmente, precisa ser compreendido espiritualmente. E tem que haver uma concordância interior. E então, nós aceitamos na fé, como está escrito aqui, porque lhe parecem loucura. Sim, assim parece isto como loucura às pessoas. E não pode entendê-las, porque elas têm que ser julgadas espiritualmente, não com o intelecto, não com interpretações, mas através do Espírito revelados, sendo revelados a nós. Então, no versículo 15, mas o que é espiritual
discerne, julga todas as coisas bem, mas sendo, ao mesmo tempo, não sendo julgado corretamente por ninguém. Assim é, irmãos e irmãs. Podemos hoje, pela graça, nos ver como sendo espirituais, com o conteúdo espiritual, neste conteúdo atuado pelo Espírito da palavra profética, que fomos introduzidos nisto. Podemos, na fé, a partir do princípio que não com o intelecto nós fazemos um julgamento natural, ou fazemos uma comparação natural, mas sim, posso crer que nós encontramos graça adiante de Deus, que de fato que entramos no lugar santíssimo, que aceitamos e recebemos a nova aliança, perdão, reconciliação, graça e salvação, vivenciamos isto, que Deus, através do Espírito, nos revelou o que agora, finalizando, está acontecendo na igreja, e especialmente na igreja noiva, tem que acontecer o que é o chamado para fora, a separação, a preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, como os cantores cantaram, a trombeta está ecoando. Em breve, nós cremos no fim do tempo da graça. Está o arrebatamento, o Senhor retornará com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos e restarmos seremos transformados. Vamos resumir do que se trata hoje aqui, e que todos que mundialmente estão ouvindo, seja na América do Norte, seja na América do Sul, seja na África, aonde quer que seja sobre a terra, que todos, de fato todos, que encontraram graça adiante de Deus, possam crer de coração que pelo sangue da nova aliança, da qual o nosso amado Senhor e Redentor disse em Mateus 26, a partir do versículo 26, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos, para perdão dos pecados, foi derramado. Tomem, por favor, para todas as coisas, transgressões carnais, para tudo, tomem o perdão pelo sangue do Cordeiro. Aceitem na fé. E se o inimigo quiser acusar, então rejeitem-no, pois assim está escrito. Quem quer levantar acusação contra os eleitos de Deus, eles estão justificados de uma vez por todas. E como o irmão Branham muitas vezes enfatizou, diante de Deus, estamos colocados como se jamais tivéssemos pecado, jamais tivéssemos feito uma transgressão, simplesmente, totalmente justificados pelo sangue do Cordeiro. Vamos falar mais uma vez. A vida do corpo está no sangue. E por isso, o nosso Senhor, aqui
no corpo carnal, Ele derramou o seu sangue divino e deu a sua vida divina, para que de tudo o que no nosso corpo carnal jamais nos afetaria, nos redimisse disso, que nós recebemos perdão, plena reconciliação e justificação pela graça. E então, os redimidos, reconciliados com Deus, ouvem cada palavra de Deus, e a palavra é a semente. E tão certo quanto a semente que foi semeada brota, eu venho do campo. Quem semeia o trigo, ele colherá o trigo. Não há outra forma. E nós jamais colhemos no vizinho, somente colhemos aquilo, o que nós mesmos semeamos. Deixe-me dizer isso com temor diante do Senhor. Nós, pela graça, sob missão de Deus, semeamos a pura e santa palavra, anunciamos a pura e santa palavra, e no fim não haverá nenhum abrolho, nenhuma erva daninha no campo de trigo. Puro, santo trigo, sobremaduro, já inclinado um pouco pelo sol, porque o tempo simplesmente demorou um pouco mais, mas será um puro, santo campo de trigo que será colhido, e assim nós estaremos no Senhor todo o tempo. Ele é a semente de trigo, e Ele deu a sua vida, como João 12 está escrito, Ele, como semente de trigo, Ele caiu na terra, e nós seremos o fruto, o grande campo de trigo que será colhido no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, João Batista, ele teve a sua missão em Marcos, ele, muito curta e brevemente, ele resumiu em um capítulo, e então o Senhor começou o seu ministério quando a obra de redenção estava terminada, começou o ministério da igreja, e assim nós temos no decorrer da história da salvação, da graça, até o nosso tempo, e nós podemos reconhecer que no fim do tempo da graça, Deus mais uma vez chegará a palavra, não em todas as denominações, não, entre o seu povo. Vós, meu povo, separai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos aceitarei, e eu vos serei vosso Deus, e vocês sereis meu povo. Sim, eu estarei morando no vosso meio e serei o vosso Deus. Que Deus, o Senhor, possa morar no nosso meio e caminhar no nosso meio, não somente vir para visitar-nos, mas morar e caminhar em cada um. Senhor, Tu em mim e eu nele. Simplesmente maravilhoso. Que não teoria, mas sim realidade divina. E todos que agora creem, que creem agora a Deus, como Abraão, são colocados no mesmo estado de Abraão, que como creu a Deus. Tudo está em Romanos 4, vocês podem ler. Abraão não olhou para as circunstâncias ao seu redor. Ele tinha 100 anos de idade quando o Senhor, em Gênesis 18, disse-lhe: ao passar do ano, nesse tempo, eu retornarei. Então, a tua mulher, Sara, terá um filho. Está escrito em Romanos 4, Abraão não olhou
para o visível. Ele não olhou para si mesmo. Ele não olhou para Sara. Ele olhou para aquele Deus vivo que havia dado a promessa. Não olhe para você, não olhe para o seu estado, não olhe para outros. Olhe para o Senhor. Creia a promessa. Aceite, receba o que Deus, pela graça, nos concedeu. E que este dia possa servir para que possamos colocar o sangue da nova aliança novamente no centro e que possamos agradecer a Deus de todo o coração. Mais uma vez, a vida do corpo está no sangue. E o nosso Senhor, Ele veio nesse corpo para que a vida divina, o sangue divino, pudesse ser derramado aqui. Eu digo mais uma vez, para que de todas as transgressões que nós fizemos nesse corpo carnal, todo dano foi reparado. Quem quer acusar os eleitos de Deus? Cristo está aqui. Ele os justificou. E sem mancha e sem ruga, nós encontraremos o nosso Senhor. Nós que cremos nele de coração, também as promessas para esse tempo, nós aceitamos que uma mensagem seria precursora da sua segunda vinda. Esta última mensagem, que é igualmente como a primeira mensagem, um Senhor, uma fé, um batismo, restauração de tudo como era no princípio. Nosso Senhor é Alfa e Ômega, e princípio e fim. Ele começou, Ele finalizará. Também a segunda parte, a palavra. A palavra, a palavra é santa. A palavra de Deus permanece eternamente. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nós somos carregadores, nós como redimidos, somos carregadores da palavra de Deus. Nós, pelo sangue do Cordeiro, redimidos, somos carregadores da palavra de Deus. E a palavra se torna carne através de nós, se torna verdadeira através de nós, se torna revelada e se torna realidade pela graça. O chamado para fora e a preparação é realidade divina. E o retorno de Jesus Cristo será da mesma forma realidade divina. E juntos, como já pela graça, eu vi em 1981, em janeiro, nós seremos levados em direção ao Senhor. Eu estou convicto que o último chamado, todos que pertencem à igreja noiva, mundialmente, inclui a todos e que todos pela graça estaremos juntos. Todos que agora creem a última mensagem, o último chamado, sim, o último tocar de trombeta que houve. Então, quando o Senhor retornar, ouvirão a trombeta e, pela graça, estarão lá. Ao nosso Deus, seja a honra agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e, com frequentemente, vamos cantar assim como é, assim tem que ser. Vamos cantar juntamente. Então oraremos por todos que têm um pedido. Eu peço hoje que o irmão Kürmar venha para a frente para agradecer ao Senhor. O irmão Heinrich Hermann também venha. Nossos irmãos aqui. Mas vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou,
Assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, me purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Nós inclinamos as nossas cabeças e permanecemos em oração e na fé. Irmãos e irmãs, nenhum de nós deveria partir daqui como vocês vieram. Vamos hoje, novamente, nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor de coração, crer que o sangue da nova aliança foi derramado por nós, que Deus fechou um pacto eterno conosco. Todos os nossos pecados Ele perdoou. Toda a culpa Ele cobriu. Sim, Ele rasgou a carta de culpa. E que nós, plenamente redimidos, plenamente libertos, como filhos e filhas de Deus, através da semente da palavra de Deus, fomos nascidos de novo e somos renovados na profundeza do nosso íntimo, da nossa natureza. Deus, o Senhor, nos deu essa simples, mas palavra profunda, com o pensamento da plena redenção pela graça. Hoje, Ele nos concedeu, deve isto nos se tornar grande para nós novamente, o que por nós aconteceu. E como Paulo pôde dizer, no lugar de Cristo, nós chamamos, deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação aconteceu. Nós somente temos que aceitar o que Deus, pela graça, concedeu. E da mesma forma, não somente o perdão, a reconciliação de aceitar, mas a palavra aceitarmos, de coração aceitarmos, para que em nós possa brotar e tudo o que a palavra diz e o que está prometido nela possa se cumprir em nós e através de nós, se tornar revelado, pois assim a palavra se torna carne em nós, em que vivemos o que o novo homem, pela graça, de fato é, nascido de novo para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Tão certo quanto nosso Senhor, no corpo mortal, Ele foi sepultado. Tão certo, em um corpo imortal, Ele ressuscitou. O poder de Deus, o poder da ressurreição, se tornou revelado no Redentor e se torna revelada em todos os redimidos, porque fomos crucificados com Cristo, com Ele morremos, com Ele fomos sepultados e com Ele nascemos para uma nova vida. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto ainda estamos perseverando em oração silenciosa, quem quer ser incluído nessa oração geral, eleve brevemente a mão. Sim, estamos todos aqui.
Senhor Todo-Poderoso Deus, Tu hoje nos mostraste novamente a consumada redenção diante dos nossos olhos e também aquilo o que nós, como redimidos diante da Tua face, podemos ser nascidos de novo para uma viva esperança pelo poder do sangue e da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Amado Senhor, não deixe ninguém estar sem salvação, sem perdão, sem reconciliação, sair deste salão e também mundialmente. Não, hoje, assim como ouvimos a Tua voz, e nós ouvimos ela hoje, que perdoa toda a Tua culpa, todos os Teus pecados, e não conta nada. Juntos, nós te agradecemos a Ti pela consumada redenção na cruz do Gólgota. Nós te agradecemos abençoe todos que levantaram suas mãos. Abençoe todos que elevaram também na fé e também que não levantaram. Todos nós necessitamos de Ti. Todos nós necessitamos de Ti, ó Senhor. Nós oramos juntamente por uma nova experiência contigo. Que seja hoje que todos tenham sido fortificados na fé, ou sejam fortificados, e também recebam o significado do sangue da palavra. Novamente reconheçam isso. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E esta é a palavra que nós anunciamos. Assim Pedro escreve, o apóstolo. E assim nós podemos hoje, no fim do tempo da graça, também dizer: amado Senhor, abençoe, abençoe acima de pedido e acima da compreensão. Que ninguém seja decepcionado. E eu peço por isso, que ninguém olhe para si mesmo, para circunstâncias, para o fracassar, para transgressões, mas sim olhando para Ti, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, que venceu o mundo. Há uma interrupção no signal. No momento não tenho imagem nem som.
a minha alma ao Senhor. Isto está no Salmo. Isto exatamente há 2 anos atrás, precisamente cantamos no coral, sob direção do nosso diretor do coral. Ó Pai nos céus, não podemos te agradecer o suficientemente por tudo que já fizeste a nós, que tu ainda farás. Abençoe todos nós. Abençoe principalmente nosso amado irmão Frank. Fortificam em corpo, espírito e alma. Abençoe aqueles irmãos mais de idade que não podem estar aqui. Eu penso no irmão Sigla, penso no irmão Fonoster, penso no irmão Chumi e muitos outros. Tu conheces a todos e tu sabes o que necessitam. Glória e louvor seja por tua graça, por teu amor, por tua bondade, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda louvor, honra e glória. Com todo, por todo o teu amor, por toda a tua fidelidade, que tu mostras em nós sempre de novo. Amém. Amém. Sentem-se um pouquinho. Nós cantaremos juntos ainda um hino para a glória do Senhor. Alguém tem algum para ser anunciado? 523, 32, 532. Abençoada seja a ligação de amor. Amém. 532. Abençoado seja a banda que nos une no Senhor. Ligados com a amável mão de Cristo, permaneça firme até que Ele apareça. Diante do trono de nosso Pai, o nosso clamor vem seriamente. Em sofrimento e alegria, um coração, um espírito. Assim soa bem ao Pai. Nós carregamos cada carga com os provados duramente, com lágrimas jorram, mas unidos com nosso Senhor. E se nos separarmos aqui, assim, isso nos dá uma profunda dor, mas mesmo assim permanecemos unidos no Espírito e peregrinamos em direção aos céus. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus. E nós, a partir daqui, passamos saudações a todos em toda a terra, e que Deus, de fato, de todos os povos e línguas, possa preparar a todos para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. O nosso amado irmão, nosso diretor do coral, tem aqui um hino ainda hoje. Vocês poderiam ainda cantar um hino? Sim. Você tem ainda um hino que o coral possa cantar?
Venham, por favor. Cantem ainda um hino para a glória do Senhor. Venham, cantem para a glória do Senhor. Agradeçam ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, pois Ele é amável e a sua bondade permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Louvem ao Senhor. Sim, louvem ao Senhor. Também a minha alma. Não esqueça jamais o que Ele fez de bom a ti. O que Ele fez de bom a ti. O que Ele fez de bom a ti. Seu é o poder, todo-poderoso é Deus. O seu agir é sábio e a sua graça é cada manhã nova. É nova cada manhã. É nova cada manhã. Grande é o Senhor. Sim, grande é o Senhor. O seu nome é santo. E todo mundo está cheio da sua glória. Está cheio da sua glória. Está cheio da sua glória. Adorai-o. Adoração seja ao Senhor com grande temor. Também a partir de nós, o seu nome é sempre mencionado. Seu nome é sempre mencionado. Seu nome é sempre mencionado. Cantai ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor em corais alegres, porque Ele também toma o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor. Amém. Amém. Sim, vamos levantar todos. Quem, vocês, os irmãos, irmão Keller, você vem para agradecer ao Senhor? Quem dos irmãos quiser vir?
Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor. Tu és o nosso único Deus. Nós te agradecemos a Ti por esta palavra que nós ouvimos nessa tarde. Os nossos corações estavam abertos. Tu enviaste aos nossos corações. Fiel Senhor, deixa-nos caminhar adiante de acordo com a Tua palavra, para que uma vez possamos estar contigo. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por todos esses irmãos que estão agora deitados em camas. Senhor, toca-os. Tem misericórdia deles. Para Ti é algo pequeno, Senhor, dizer, levanta-te, seja sadio, mas não nossa vontade, mas a Tua vontade aconteça, Senhor Jesus. E nós te agradecemos que com todos os Teus, Tu mantens a Tua mão sobre eles. Abençoe todos, irmãos, abençoe todos que repartem a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia deles. Unja os seus lábios. Fiel, Senhor, a Ti seja glória, louvor e gratidão. E quando nos separarmos uns dos outros, abençoes Tu cada um. Acompanha-nos para o caminho ao lar. A Ti, fiel Senhor, seja o louvor, a glória e a gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fiel Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço pelo dia especial da graça que Tu nos deste hoje, pela bênção poderosa que recebemos. Senhor, eu te agradeço pelo sangue da nova aliança. Senhor, eu te agradeço que Tu concedesse uma plena redenção em espírito, corpo e alma. Senhor, eu te agradeço pela palavra que nós hoje ouvimos. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece eternamente. A Tua palavra permanece eternamente verdadeira. Senhor, eu te agradeço que podemos ser parte dessa palavra. Eu te agradeço que pelo Espírito Santo, profundamente em nossos corações, nós podemos a cada uma dessas palavras dizer sim. Senhor, hoje nós consagramos nossas vidas a Ti. Eu te agradeço de todo o coração que ainda Tu estás nos unindo cada vez mais ainda pelo Teu amor divino, que sem Ti e sem uns com os outros não podemos existir mais. Glória, louvor e gratidão seja a Ti, Senhor. Abençoe e fortifique o nosso amado irmão Frank e mantenha-o adiante firme por Tua direita concededora de bênção. Senhor, cubra-nos com o Teu sangue derramado. Proteja e todos no caminho de volta ao lar. E mantenha-nos na Tua graça que jamais termina, até que nos vejamos nessa terra, ou em Ti, ou contigo na glória, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Coração Ligado um com o outro. Coração ligados uns aos outros. Busca o descanso no coração de Deus. Deixa esse amor, essa chama divina brilhar até o Salvador. Ele é a cabeça, nossos membros. Ele é a luz e nós somos o brilho. Ele o Mestre, nós os irmãos. Ele é nosso, nós somos dele. Senhor Todo-Poderoso Deus, que todos na fé possam ter sido fortificados novamente e que a Tua bênção possa acompanhar a todos, esteja com todos nós.
no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo.